Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre refinamento funcional. O que é um refinamento funcional? Como fazer o refinamento funcional? A importância e outras dicas mais nesse vídeo. Depois da vinheta, muito conteúdo para você. Então, o que é o refinamento funcional? No vídeo anterior, a gente falou sobre história de usuário. A história de usuário é um dos itens que a gente tem dentro das práticas de gestão ágil, ali do Scrum, etc. A gente tem a escrita de uma história para poder detalhar, para poder explicitar o que o usuário gostaria de ver ativado valor. Beleza. E o que é o refinamento funcional? O refinamento funcional é a forma, é o processo qual a gente pega essa história e detalha ela, enriquece ela, com o objetivo que essa história ela fique clara, compreensível e pronta para ser desenvolvida. Tá bom? Então, o refinamento funcional, ele ocorre, se a gente for olhar de acordo com o Scrum Guide, tá? Seguindo o Scrum Guide de cabo a rabo, se for desta forma, o refinamento funcional ele ocorre dentro da Sprint Planning. Tá? Sprint Planning é um daqueles ritos lá no Scrum, onde a gente fica lá 2, 3 horas olhando e definindo, planejando o que vai entrar na sprint. E aí o refinamento é feito lá, tá bom? Mas, como a gente fala aqui, as ferramentas estão aí para serem aplicadas pela pessoa de produto, pela pessoa que está olhando o produto e adequar os ritos. Então, o refinamento ele pode sim ser antecipado para garantir que a gente tenha um tempo hábil para trabalhar com aquele detalhamento. E aí sim, quando o time técnico for puxar para fazer a planning, já tem que estar pronto o refinamento funcional e o refinamento técnico, tá bom? Mas vamos falar só do refinamento funcional aqui. Como eu disse, é o momento onde a gente detalha. A gente quem, né? O refinamento é o momento onde a gente tem que trazer pessoas para ajudar a detalhar essa história. Que pessoas são essas? A gente tem que trazer o time de design, tá? A gente tem que trazer o PO, a gente tem que ouvir ali alguns stakeholders, a gente tem que ter o time de dados, a gente tem que ter a presença de uma pessoa técnica ali da parte de desenvolvimento para nos orientar. Então, a gente tem que descrever, né? Então, como é feito, tá? A gente tem que descrever esse refinamento funcional. Chamamos todo mundo e aí a gente vai criando a 10 mãos ali o detalhamento, enriquecendo aquela história. Então, a gente pode botar lá, eu como usuário desejo, para, e aí a gente vai falar das regras de negócio, a gente vai pegar todos aqueles itens que a gente falou lá, que é legal ter numa história de usuário, e a gente vai refinando eles. Então, quando a gente chegar na parte de regras de negócio, a gente pode trazer o time que demandou. Quais são as regras que a gente quer que tenha aqui? Quando for falar de layout, a gente senta com o time de design e entende o que a gente pode explicitar ali melhor. Olha, esse componente aqui, ele tem que se comportar de tal forma. E aí, a gente tem que deixar bem transparente o quê? O refinamento, a gente detalha e discute o que está dentro da história do usuário. A gente identifica quais são os requisitos, tá? A gente tem que tirar as dúvidas que possam surgir ali. E a gente pode quebrar essa história em tarefas menores, tá bom? Então, tudo isso ocorre dentro do momento que a gente vai refinar funcionalmente. Vale a gente explicar aqui que, durante o refinamento, a gente pode sim ter alteração dos critérios. Quando o PO foi lá e escreveu a história, e eu estou refinando agora, mudou alguma coisa. Pode, e é esperado que tenha alteração por causa da adaptabilidade e da agilidade, tá bom? As estimativas de esforço, caso seja feito isso, o refinamento dentro da Sprint Planning, pode ter uma mudança na estimativa de esforço, tá bom? E uma mudança também na prioridade. Mas o que cabe a gente deixar bem transparente aqui a gente precisa dar riqueza de detalhes para que o time técnico pegue aquele conteúdo funcional e esteja apto para refinar tecnicamente, dar as nuances técnicas para quando isso entrar no desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento seja mais rápido, tá? O que a gente costuma então ver aqui, assim, de boas práticas? A gente deve, adotar uma boa prática de o tempo que eu vou refinar ser maior do que o tempo do desenvolvimento. Quando é o contrário, quando o refinamento é rápido e o desenvolvimento é grande, o desenvolvimento está durando tanto por quê? Porque pode ser que o time esteja batendo cabeça para inferir regras que não foram ditas.
Agora, quando você faz um refinamento muito bem amarrado, o time de dev vai seguir o que está ali. Não tem o que reinventar, tá bom? Então, fiquem isso aí em mente, beleza? Aí, vamos responder aqui a pergunta. Quem são os envolvidos no refinamento funcional? Bom, o processo de refinamento funcional, a ideia é que a gente consiga trazer para esse meio um time muito colaborativo. PO, time de dados, time de design, alguns stakeholders, trazer um tech lead que deu o ponto mais técnico ali. Se tiver alguma coisa arquitetural, a gente também já pode falar, tá? E a gente discute isso. Um ponto aqui que a gente tem que trazer em mente é: a gente mostra a história, tá? A gente precisa entender ali que é isso realmente que o usuário espera que seja entregue. Todo mundo entendeu a mesma coisa? Alguém está com dúvida de pensamento, entendimento diferente? Isso é muito importante, porque se uma pessoa ali, a pessoa de dados, não entendeu o que a gente quer explicar, provavelmente, quando isso entrar em desenvolvimento, também vai gerar uma dúvida, tá? Então, a gente precisa garantir, nos momentos de refinamento, que esteja entendido para todo mundo qual é a missão de ativação de valor daquela história, tá? E aí, o que a gente pensa aqui, né? Erros para a gente evitar, para a gente finalizar esse vídeo aqui. Alguns erros que a gente tem, que a gente pode e deve evitar dentro de um processo de refinamento. O primeiro deles é falta de clareza na descrição dessa história de usuário, tá? Então, se você deixar uma escrita dúbia, se você vai entender uma coisa, o PO vai entender outra, o tech lead vai entender outra, ferrou. Não adianta nada você refinar, que vai chegar lá no momento do desenvolvimento e ninguém entendeu qual era o objetivo. Então, a gente precisa ter clareza na descrição dessa história na hora que essa história for refinada, para que não haja diferentes problemas de entendimento, né? E não haja problemas de entendimento e diferentes percepções do que está escrito. Segundo item, não é 8 nem 80. Não é não botar nada, só uma frase. Eu, como usuário, desejo ativar esse botão para que eu possa fazer tal coisa. Também não é escrever um testamento falando coisas que, quando o time de desenvolvimento for pegar para fazer, são coisas que não precisavam estar ali, tá? A gente tem que evitar ser prolixo na hora de fazer um refinamento. Lembrando, é bom ter detalhes? É bom a gente enriquecer? Desde que isso seja útil para orientar o time de desenvolvimento. Se eu estou colocando coisas ali que não compõem o objetivo daquela história, eu estou deixando coisas extras que podem gerar um entendimento errado do que deveria ser implementado. E até gerar uma complexidade maior, tá? Porque o time de desenvolvimento vai entender uma coisa, na hora de fazer a estimativa, pode virar maior, tá bom? Terceiro, se a gente não envolve pessoas de diferentes áreas ali, time de design, time de dados, stakeholders, parte técnica, nesse refinamento, o que acontece? Essa história, feitas com vozes da cabeça, às vezes do PO, ou do PM, ou da pessoa que está escrevendo ali, ela vai entrar em desenvolvimento e vai sair algo que está fora das expectativas que o usuário gostaria de ativar. Então, a importância da gente ter ritos onde façamos isso colaborativamente. Por último, é a falta da quebra dessa história. Se a gente chega no refinamento e percebe que aquela história está grande o suficiente, tá grande ali e ela poderia ser quebrada, a gente está gerando uma complexidade para o time de desenvolvimento. A gente está atrapalhando a etapa do time de desenvolvimento de planejar e executar aquela entrega. Então, por isso a necessidade de a gente ver, essa história aqui eu poderia quebrar em duas? Posso. Eu vou estar ativando valor na primeira e na segunda parte? Vou. Então, vamos fazer isso, tá bom? E essa curadoria, esse olhar atento, tem que ser muito casado com o líder técnico que está ali, tem que chegar às vezes e falar para o POPM, cara, olha só, vamos quebrar isso daqui? Vamos fazer o banner e na outra a gente faz uma barra de progresso? O banner eu já consigo ativar valor. Eu não preciso esperar, às vezes, uma sprint e meia para ativar valor em tudo. Eu faço em uma sprint, ativo valor, e meia sprint eu entrego o que falta. Então, por isso que tem que ter essa sinergia, esse entendimento. Beleza? O refinamento funcional, ele é uma das partes mais importantes para a gente conseguir garantir que a gente vai minimizar o retrabalho do desenvolvimento. A gente está entregando algo que o usuário realmente pede, que tem valor ali agregado. Então, prestem atenção quando vocês forem fazer o refinamento. Não ignorem essa etapa. Escrever uma história de usuário com clareza, transparência, garantir que todos estejam ali envolvidos e refiná-la da melhor forma possível, vai reduzir o seu retrabalho e o tempo de implementação e desenvolvimento, tá bom? Então, dica, gastem mais tempo nesse processo de refinar para que o tempo gasto no desenvolvimento seja menor, tá?
Se for o contrário, se você gastar pouco tempo no refinamento, o tempo de desenvolvimento tende a ser maior. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários. Não esqueça de curtir aqui esse vídeo, me ajuda muito. Compartilhar, deixa aqui seus comentários e vamos facilitar e transformar a agilidade. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.